E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro elemento da tabela periódica, que no caso é o hidrogênio. E o hidrogênio ele é um átomo bastante singular, por quê? Porque ele é o átomo mais abundante de todo o universo. Os cientistas falam que ele surgiu alguns milhares de anos depois da explosão do Big Bang e serviu de base para a formação dos outros átomos. Ele foi, a priori, descoberto por Paracelso, que foi um alquimista que eu já até falei aqui com vocês no vídeo sobre história da química, no que se refere à Idade Média. E o Paracelso ele percebeu que quando ele misturava um ácido forte com um metal, ocorria a liberação de um gás. Entretanto, ele nem chegou a perceber que esse gás era inflamável, sendo que somente em 1766, com Henry Cavendish, foi possível determinar que esse gás ele era inflamável e que com a queima dele havia produção de água. Mas quem batizou esse novo elemento que estava surgindo foi Antoine Lavoisier. Sim, o famoso Lavoisier, uma vez que ele refez o experimento do Cavendish e percebeu então que esse novo elemento ele produzia água no fim. Daí que vem o nome hidrogênio. Hydron, água. Genium, gerador. Então, gerador de água. Dentre algumas características técnicas agora do hidrogênio, nós temos. Ele é um elemento químico com um número atômico igual a 1. Vocês lembram lá de número atômico? Nós falamos no vídeo de tabela periódica, que é o RG dos elementos químicos. Ou seja, não existe nenhum elemento químico com a mesma quantidade de prótons no núcleo. Ele é o elemento também mais leve da tabela periódica, sendo que ele possui uma massa atômica de 1 U. E esse U vocês lembram que é unidade atômica, que nós também já discutimos no vídeo de tabela periódica. No que se refere à forma elementar do hidrogênio, ele é encontrado na forma de H2 na natureza, ou seja, de uma molécula que é um gás. E dentre algumas características dele, ele é inflamável, ele é incolor, inodoro e insolúvel em água, ou seja, se você borbulhar ele na água, ele não vai ser dissolvido, ele vai sair da água como se fosse o gás do refrigerante. E uma coisa interessante do hidrogênio é que ele não se enquadra em nenhuma família da tabela periódica, porque ele possui características únicas dele. Isso obviamente se dá pelo fato dele ser um átomo bastante pequeno, possuindo um único elétron e um único próton. Então na tabela periódica aloca-se mais ou menos ele sobre a família 1A, ou seja, a família dos alcalinos. Entretanto, os alcalinos são metais. O hidrogênio ele é um gás, mas ele fica ali em cima pelo fato de possuir um elétron na camada de valência. Outra curiosidade bastante relevante é que, como eu disse, ele é o elemento mais abundante do universo. 75% do universo diz ser feito de hidrogênio. E ele se encontra nas estrelas também, só que na forma de plasma, ou seja, um estado da matéria que está entre o líquido e o gasoso. Também, como já foi dito anteriormente, o hidrogênio ele pode ser produzido através da reação de um metal com um ácido forte. Mas provavelmente a forma mais simples de se produzir hidrogênio gasoso hoje é através da eletrólise da água. Ou seja, você fornece energia elétrica para as moléculas de água. Essas moléculas elas são quebradas, produzindo hidrogênio gasoso, ou seja, H2, e oxigênio gasoso, ou seja, O2. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que a gente fez sobre a produção de hidrogênio gasoso. No caso, a gente produz o gás e ele é coletado a gente chama de armadilha, que é um pouco de água com sabão. Ele forma as bolhas juntamente com o oxigênio que está sendo produzido e com o fornecimento de energia ele dá um pequeno estampido. É bastante interessante também observar que a produção de hidrogênio através da eletrólise da água é o dobro da produção de oxigênio. E isso fornece aos cientistas a observação básica para constituir a fórmula da água, ou seja, o dobro de hidrogênio em comparação com a quantidade de oxigênio. Logo, H2O. Só que além de aparecer na forma elementar, o H2, sua fórmula molecular no caso, o hidrogênio ele possui 3 isótopos. Vocês lembram o que é um isótopo? Nós falamos lá no vídeo de tabela periódica também. São todos os átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, porém com quantidades de elétrons ou de nêutrons diferentes. E esses 3 isótopos do hidrogênio são o prótio, o deutério e o trítio. O prótio é o mais comum de todos eles, sendo correspondente a 99,98% dos isótopos de hidrogênio. Ele é formado por um elétron e um próton, e é representado pela letra H.
O segundo mais comum é o deutério. Ele possui um elétron, um próton e agora um nêutron, podendo ser representado pela letra D. Ele pode ser encontrado na água dos oceanos, numa porcentagem de 0,0156%, ou seja, muito pequena. E nas moléculas de água, que ocorre a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de deutério, é comum dizer que essa é uma água pesada, uma vez que um deutério possui um nêutron a mais no núcleo. O último isótopo natural é o trítio, que possui um elétron, um próton e 2 nêutrons, ou seja, ele é mais pesado ainda que o deutério, e é representado pela letra T, e pode ser encontrado na água de resfriamento dos reatores nuclear. Logo, ele é um isótopo radioativo, entretanto, ele é o mais raro de todos e corresponde a menos de 0,008% da quantidade de hidrogênio na natureza. Outra coisa importante a ser falado do hidrogênio é que ele possui a capacidade de formar ligações muito fortes, no caso com átomos que possuem uma grande capacidade eletronegativa, como por exemplo o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. E essa qualidade dele é chamada de ligação de hidrogênio, a antiga ponte de hidrogênio que a gente aprendia na escola. E é bastante importante isso porque essa ligação de hidrogênio ela se encontra no composto vital para a vida, que no caso é a água. A água possui uma qualidade especial, que é a de formar redes hexagonais entre as moléculas, ligando as cargas que existem sobre os átomos de oxigênio com os hidrogênios de uma próxima molécula, formando hexágonos, o que traz características especiais para a água, como ela ser líquida a temperatura ambiente e sólida a 0 grau, que são praticamente características únicas da água e se relacionam diretamente com o surgimento da vida. Entretanto, essas estruturas hexagonais elas vão sendo deformadas com o aquecimento. Então, na forma gasosa, não existem mais essas ligações hexagonais. Por quê? Porque não há ligação entre as moléculas no estado gasoso. Bom, esses vídeos eles têm como objetivo não serem muito longos, né? Por quê? Porque eu não quero fazer vocês virarem especialista em elementos químicos. Só quero trazer curiosidades desses elementos da tabela periódica para que vocês fiquem mais informados. E vale ainda ressaltar que informação é algo caro, então se ela é dada de graça, não desperdicem. Dessa forma, se possível, compartilhem o vídeo, deixem um like aqui, visitem o blog, o Licenciando em Química, deixem perguntas, expliquem por que se vocês não gostaram do vídeo, porque isso auxilia na construção e na melhoria desses trabalhos. Então agradeço quem viu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.